Boa tarde, pessoas incríveis! Prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês em mais uma tarde, quarta-feira, o nosso terceiro dia da nossa semana Carreira em Movimento. Esse projeto para você começar a agir de fato, né? Começar a entender os seus porquês, começar, ainda que seja do zero, mas a tirar a sua carreira da estagnação. Tá? Colocar ela em movimento, alcançar o seu sucesso, alcançar suas metas, alcançar alta performance. Na média já tem muita gente, tá? Na média já tem muita gente, 90% das pessoas estão na média. E a proposta desse evento é você tirar a sua carreira da estagnação, alcançar resultados e ser acima da média. Boa tarde para vocês. Paz do Senhor, querida! Boa tarde, estamos ao vivo. Vamos lá, enquanto o Instagram entrega aí para as pessoas que nós iniciamos essa live, já compartilha, né? Quem for entrando aqui já compartilha essa live, já enviei para pelo menos mais 3, 4 ou 5 pessoas. Hoje a nossa aula é sobre autoconhecimento na prática. Tá? Você vai conhecer um pouco mais sobre você, por que você procrastina, quais são as emoções que te dominam e te fazem procrastinar. Ao longo dessa semana estamos trazendo um autoconhecimento de uma maneira que você comece a se enxergar, comece a identificar o seu motivo, né? A sua razão, os seus porquês, como eu sempre venho falando aqui. Porque na prática, nas palavras é muito fácil, né? Mas na prática é diferente, porque não existe uma receita pronta que sirva para todas as pessoas, para que se saia da estagnação, para que de fato vença a procrastinação. Você começa a vencer a procrastinação, a colocar a sua vida em movimento, a agir de fato, né? Quando você entende a si mesmo, quando você entende o que funciona para você, quais são as suas emoções. O que é que está aí no teu íntimo que está te impedindo de fazer o que precisa ser feito. No primeiro dia dessa semana, na segunda-feira. Olá, Juliana. Olá, Yate Village Natal. Sejam muito bem-vindas aqui, tá? Toda vez que eu fizer algo, falar algo que fizer sentido para vocês, façam esse coraçãozinho subir, tá certo? Continuem compartilhando, clicando aqui nesse aviãozinho. E façam a nossa mensagem chegar a pelo menos mais uma pessoa aí que seja, tá? Então, nós falamos no primeiro dia, né, sobre procrastinação, sim, sobre você ter meta, você ter um sonho, você planejar e você agir. E, de fato, desde a segunda e ontem falamos forte sobre a procrastinação para que você entenda onde ela acontece, né, como ela chega a dominar tanto a sua mente, né? Então, nós já sabemos que a procrastinação começa lá no seu cérebro, tá? Existe uma luta entre o seu racional e o seu emocional, e é isso que te faz procrastinar, é isso que te faz estagnar nos seus projetos, no seu plano de vida, no seu plano de carreira, tá? Então, ter um projeto é muito importante, ter um sonho é muito importante, planejar é mais importante ainda, né? Você tornar possível visualizar a possibilidade de realizar aí o teu projeto. Ter ação massiva, maciça, intensa, determinante para cumprir o que foi planejado. Só que existe esse abismo, né? Existe esse porquê aí entre por que eu planejo e por que eu não, de fato não faço o que precisa ser feito. É aí que entra a procrastinação, né? Porque a partir daí é que você vai ter essa mentalidade fortalecida. Então, falamos muito sobre isso na segunda-feira. Quem não assistiu, vai lá no meu perfil, lá no meu Instagram, depois. Tem a aula 1 disponível, onde eu falei muito sobre isso. Tivemos a aula 2, né? Como começar do zero, de fato. A vencer essa procrastinação. Então, se eu entendo que ela acontece na minha mente, são as emoções, né? São os meus porquês que me fazem procrastinar. Por N motivos, né? Pode ser por medo, pode ser por perfeccionismo, pode ser
por eu não saber dizer não, eu não ter maturidade suficiente para dizer não e acabar que eu atropelo, né, os meus processos e vou servir ao processo dos outros. Então, tudo isso nós trouxemos ontem para que você identifique o que é que funciona para você, né? Porque quando você entender os seus porquês, quando você entender o porquê que você está procrastinando, não está agindo, é que você vai começar a agir de fato, né? Começar a se movimentar. Então, falamos muito ontem sobre isso, né? Para que você entenda que se funciona na sua mente, você tem o poder de mudar, né? Para poder você tomar as decisões de qual passo você vai realizar primeiro, de que forma você vai trazer esse planejamento para o seu dia a dia. Antes mesmo de gestão do tempo, nós falamos sobre gestão de emoção. E eu quero falar hoje forte sobre isso, certo? Sobre gestão da emoção. Perfil comportamental. Por isso que o título hoje é Autoconhecimento na Prática. Porque, de fato, você conhecendo o seu perfil comportamental, tá? Você conhecendo a emoção principal que te faz procrastinar, é que você vai conseguir vencer essa procrastinação. É que você vai conseguir, de fato, agir massivamente, tá? Tirar o teu projeto do papel, porque aí você vai se entender. Você vai olhar para dentro disso e vai dizer, é verdade. A chave vai virar hoje, tá? Se não virar hoje, virá amanhã na parte 2. Mas eu tenho certeza que chaves serão viradas aqui hoje para que você se conheça, se autoconheça, para que você avalie essa procrastinação na sua vida, que de fato eu tenho adiado, né? Só relembrando, procrastinação ela não é preguiça, ela é um padrão mental, né? Ela vem dos teus comportamentos, tá? Tudo reverbera nas emoções, né? A partir das emoções, aliás, que geram os sentimentos, que geram o teu comportamento, que geram os teus motivos. E daí você começa a se entender e a vencer isso, tá? Me falem aí, por favor, como é que tá o som e a imagem. Já podemos entrar nos tópicos de hoje. Às vezes eu acho que eu tô falando muito rápido. Também acredito que o Instagram não tá entregando muito bem hoje. Mas enfim, vamos lá. Para começar a falar, né, sobre procrastinação, né, voltar a falar sobre isso, que é um padrão mental, tá? Que é um padrão mental, que é essa briga da emoção contra a razão, né? A razão quer te impulsionar, quer que você saia da estagnação, te mostra a realidade. Mas as emoções, de certa forma, elas tentam te proteger, né? Elas tentam de alguma forma economizar a tua energia. Só que aí entra a procrastinação, quando você não realiza, quando você não faz o que precisa ser feito, acontece muito as frustrações, não é verdade? E aí, para vencer isso, para ser uma pessoa acima da média, como é que eu faço, né? Como é que eu começo vencendo essa procrastinação? Eu já entendi que é um padrão da minha mente, eu já entendi que é um comportamento, não é uma preguiça minha, eu entendi e já entendo que seja o meu perfeccionismo, ou o meu medo de fracassar, ou o meu medo de dar certo, ou porque existe, né? Eu falei isso ontem, existe o medo do sucesso, né? Você teme a pessoa do futuro. Então a procrastinação também tem muito disso. Muito calor aqui, viu, minha gente? Muito calor. Então, como o comportamento é toda reação sua ao meio, a sua reação ao que acontece ao seu redor, daí também temos a procrastinação. E falando sobre comportamento, falo sobre perfil comportamental, tá? Lá em 1928, o William Marston, ele estudou sobre os comportamentos das pessoas normais. E aí ele publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Esse livro foi o resultado do estudo
que ele começou a avaliar o comportamento das pessoas normais, sem nenhuma anomalia, sem nenhuma doença, porque até então todo o comportamento humano era estudado em cima disso. Porém, aí, a partir daí desse livro, né, onde ele publicou a teoria DISC, tá? E dessa teoria surgiram todas as demais análises de perfil comportamental a partir desse livro, tá? A partir dessa teoria DISC. E ela descreve sobre o comportamento humano em 4 fatores. Hoje nós vamos falar de 2 fatores. O primeiro fator é o dominante. O dominante são aquelas pessoas ágeis, rápidas, certo? Muito assertivas naquilo que fazem, muito determinadas, são sangue no olho, sabe? O dominante, ele é um tubarão, ele morde, depois é que ele vai ver o que ele mordeu. Eu costumo falar que o dominante, ele não tem... ele não acha que ele tem certeza. Então, são pessoas muito diretas, são muito objetivas. E essas pessoas são muito ativas. Ah, tá. E aí, o dominante? O que é que tem o dominante? O dominante, ele tem uma emoção básica muito forte nele, que é a raiva. Tá? Nós sabemos que, pela teoria de Eric Berner, por exemplo, né, que é uma teoria bastante falada, bastante difundida, o ser humano tem 5 emoções básicas, né? São 5 emoções básicas que todo ser humano tem, tá? Todos nós temos raiva, todos nós temos alegria, medo, tristeza e afeto. Trazendo isso para o perfil comportamental, o dominante, ele tem muito forte a raiva. Porque ele é muito rápido, ele é muito direto, ele é muito objetivo, ele não quer perder tempo. Então, tudo é movido primeiro pela raiva, tá? Principalmente quando você não tem autoconhecimento que você é assim, né? Então, ele vai realmente ser um trator, um dominante sem autoconhecimento, digamos que seja um dominante puro, né? Nós sabemos que o seu perfil, ele é formado pelos 4 fatores, porém um estilo é mais dominante, é mais predominante. Então, o dominante puro, ele é um trator, né? Um autodominante, ele atropela qualquer processo, qualquer pessoa. E então, você percebe que a emoção forte nele é a raiva. Quais são as facetas da raiva, né? Olhando aqui na minha filhinha. Agressivo, crítico, irado, histérico, hostil, colérico, ciumento, indignado, chateado, revoltado. Então, todas essas facetas você observa muito forte no autodominante, tá? Então, se ele começar a observar essa raiva que ele tem, ele vai observar que a procrastinação do dominante tem muito a ver com essa raiva. O que é que acontece de fato? O dominante, ele se precipita muito nas suas ações. Então, às vezes, ele toma decisões precipitadas, sem avaliar. Oi? Meu Deus, há quanto tempo esse filtro tá aqui, hein? Então, ele toma as decisões sem avaliar direito, porque ele quer tomar uma decisão rápida, ele quer tomar uma decisão assertiva, mas ele não é muito de ouvir conselhos, de avaliar as situações. Lembra que ele é um trator, ele passa por cima de tudo para atingir o objetivo dele. Então, muitas vezes, é uma procrastinação inversa. Oi, voltei. Então, às vezes é muito uma procrastinação inversa. Ele se precipita muito, ele toma as decisões e age de forma muito precipitada. Como ele é muito movido também nessa raiva, nessa indignação, nessa falta de paciência, o que é que acontece com o dominante? Ele absorve muitas tarefas que não precisava, ele poderia delegar. E ele, por não ter paciência de esperar que os outros fazem, novamente veja que é muito a emoção da raiva presente. Ele não quer esperar, ele prefere mesmo fazer. Então ele se enrola todo, assume várias tarefas, é um hiperrealizador e acaba que procrastina de fato o que precisa ser feito, né? Ele não tem esse olhar para avaliar, para se autoavaliar, para ter paciência de esperar qual é a melhor decisão, qual é a tarefa mais importante no momento,
tá? Então, o dominante, ele tem muito dessa precipitação. Ele tem muito de ser movido por essa raiva, né? Então, por ser muito enérgico, se sobrecarrega, porque assume muitas tarefas, assume muitos compromissos e acaba que não dá conta de todos também, né? Porque ninguém é super-homem, ninguém dá conta de tudo. Então, por se sobrecarregar, por se precipitar nessas decisões de ser muito direto, de ser muito rápido, ele acaba que procrastina muito. Então, essa é a grande questão para o dominante se autoconhecer, principalmente dentro da sua procrastinação, né? Principalmente dentro dos seus motivos. Porque talvez você, como dominante, esteja aí com a sua carreira estagnada porque você está sobrecarregado de tarefas que você poderia delegar. Então, acontece muito quando você está querendo empreender, quando você está numa transição de carreira, que você vai precisar fazer muitas coisas, até você ter condição, por exemplo, de ter uma equipe, né? Mas tudo é planejamento, né? Tudo é esse olhar de se observar até quando realmente você tem que estar assim sobrecarregado. Porque existem, né, ações que precisam ser feitas que vão impulsionar muito mais o teu negócio, muito mais a tua carreira, mas você está sobrecarregado com tarefas que você poderia estar delegando, né? Poderia estar confiando nas outras pessoas para isso também. Então, como dominante, pense sobre isso, né? Se não é realmente a emoção que você tem que dar atenção, né? Porque antes de lotar uma agenda, antes de lotar os seus dias, antes de fazer o seu dia ter 36, 48 horas ao invés de 24, veja se você não está sendo dominado, né? Porque eu te garanto que vai fazer sentido para você, vai virar a sua chave, que por raiva, por precipitação, por sobrecarga, você está procrastinando o importante, o que precisa ser feito agora e você não está conseguindo. Ok? Vamos falar agora sobre o perfil influente. O perfil influente são aquelas pessoas mais espontâneas, são as pessoas... Bem-vinda, Laís, querida, maravilhosa. São aquelas pessoas mais persuasivas. Eu costumo dizer, né, que o influente, quando ele chega, ele ilumina. Todo mundo percebe quando o influente chega. É falante, né, muito comunicativo, é muito positivo. Então, de cara, você já vê, diante das emoções básicas, que a alegria é muito forte para o influente. A alegria é uma emoção que ele precisa fazer a gestão. Por quê? Né? O influente, ele é muito de gostar de estar junto, de gostar de estar com as pessoas. E por gostar de estar com as pessoas, Laís colocou aqui uma luz que não dá para fixar. É espaçoso, né, amiga? É muita luz. Então, é sobre isso. É um exagero. Então, aí você diz, ó, a pessoa que é influente, meu Pai eterno, Jesus amado. O que mais fez sentido para mim, para entender a minha procrastinação, foi entender que ela estava ligada ao meu perfil comportamental. Sabe? Eu querendo fazer uma transição de carreira, eu querendo ter mais tempo, mais acumulada com tarefas que não eram minhas. Por quê? Você vai entender agora. A alegria é uma emoção muito forte no influente. Quais são essas facetas da alegria? Alegre, contente, confiante, feliz, satisfeito, animado, né? O influente é muito animado. Então, é muito interessado nas pessoas. E aí entra algo que a alegria, no excesso, né? Ela se torna uma euforia. Euforia é eufora. Então, o influente acaba que, por ser levado, tomado por essa alegria, fica fora de si. E aí, ele não sabe dizer não. Ele não está envolvido emocionalmente com a tarefa, mas está envolvido emocionalmente com a pessoa que pediu aquela tarefa.
Então, enquanto o dominante ele assume muitas tarefas porque ele fica com raiva, ele quer que as coisas aconteçam somente do jeito dele, é muito enérgico e se sobrecarrega e acaba que procrastina o importante, o influente é porque ele não sabe dizer não. Ele não sabe dizer não para as pessoas. Ele é muito envolvido emocionalmente com as pessoas. Mas aí ele pega essas tarefas para fazer, a pessoa vai embora e o que é que acontece? Ele vai procrastinar. Porque ele não está emocionalmente envolvido com a tarefa. E aí a alegria acaba e entra a frustração. Fez sentido para vocês, Laís? Professor Silvio, bem-vindo, querido. É sobre isso, é sobre olhar a sua emoção, né? Quando a gente fala de procrastinação, as pessoas querem partir direto para a gestão do tempo, é organizar a agenda, é organizar o dia a dia, é fazer lista de tarefas, mas é primeiro entender você. Qual é o meu perfil comportamental? Qual é a emoção que sempre me domina? Porque é nela que eu vou trabalhar, é sobre ela que eu vou fazer a gestão para conseguir vencer essa procrastinação. Então, assim, foi uma virada de chave para mim muito grande, principalmente para minha transição de carreira, principalmente para tirar da estagnação esse projeto de transição de carreira, para colocar realmente em movimento. Primeiro eu me encontrei como analista comportamental, né? Conhecer os perfis, conhecer o meu perfil, a força que havia dentro de mim para uma profissão, para uma carreira que eu tinha vontade, mas estava adormecida, como também entender por que eu não conseguia fazer isso, por que eu não ia adiante nesse projeto, né? Porque há tanto tempo eu estava parada. Então, quando eu comecei a estudar sobre procrastinação, quando eu comecei a entender que tem muito mais a ver com a sua emoção básica, que te domina muito mais, do que mesmo com gestão de tempo. Então, foi aí que a chave virou e é isso que eu quero trazer para vocês. Sabe, o influente, ele precisa estar envolvido, né? Se ele assumir tarefas que, ainda que sejam chatas, ele não consiga visualizar a paixão de fazer aquilo, de o porquê de fazer aquilo, ele vai procrastinar. Então, o ideal é que você, como influente, só assuma tarefas que realmente tenham propósito. O influente gosta muito de viver no propósito. Então, avalie se ao dizer sim, se você aceitar aquela tarefa, você não está dizendo sim para a pessoa apenas e não para a tarefa, porque você vai procrastinar. Você vai, se tiver de se ocupar com essa tarefa, vai procrastinar o teu sonho, o teu projeto. Ok? Precisa do novo. Exato, Laís. O influente, ele precisa muito do novo. Mas se ele não observar essa euforia dele, quando ele estiver conversando com as pessoas, quando ele tiver que se ocupar, entende? Ele não vai dizer não. Ele não vai saber dizer não. Eu não posso aceitar isso, eu não posso fazer isso agora porque eu estou cuidando da minha carreira, por exemplo. Porque eu estou em tal fase da minha vida, em tal fase do meu projeto que eu não posso me ocupar. Se ele não observar isso, na alegria, na emoção do estar junto, do fazer parte, ele vai, tudo bem, eu vou, eu faço. E depois a pessoa vai embora, ele vai ficar com a tarefa chata para fazer e ele vai ou procrastinar o seu projeto de vida ou procrastinar aquela tarefa. E a vida não anda. E aí se frustra, né? E se tiver um sabotadorzinho inquieto como o meu ou hiperrealizador que vai cobrar o resultado, é uma eterna frustração. Tá? Então, é muito importante o dominante observar a sua raiva para não se precipitar tanto e o influente observar a sua alegria, se já não virou uma euforia e ele não vai saber dizer não. Ele vai ficar com medo também das críticas dos outros, né? Porque ele quer fazer parte. Então, é sempre olhar a base, tá? A procrastinação é você sempre olhar a raiz, o motivo, o porquê, para só depois você transformar essa fraqueza em força. Amanhã nós estaremos falando forte sobre isso, né? Uma vez que eu me conheço,
uma vez que eu já entendi a minha procrastinação, a razão pela qual eu procrastino, uma vez que eu já entendi até a emoção que é forte para mim. Amanhã não, desculpa, na sexta-feira. Amanhã nós vamos falar sobre o perfil estável e o perfil conformista, tá? Amanhã é autoconhecimento na prática, parte 2. Falamos hoje sobre os dois perfis comportamentais, o dominante e o influente. Amanhã nós estaremos falando sobre o estável e sobre o conformista. E na sexta-feira estaremos encerrando essa semana, Carreira em Movimento, falando justamente de como transformar essa fraqueza em força. Tá? Se é uma fraqueza, apesar que eu já dei muitas dicas aqui hoje, né? Muitos spoilers, mas na sexta-feira estaremos encerrando isso. Tá ok? Tenho não, critique mais. É verdade, o dominante não tem medo da crítica, não. O influente e o estável tem. O influente e o estável tem. O influente, principalmente, não é nem medo da crítica em si, é da pessoa, né? É medo de perder a pessoa, de magoar a pessoa. É muito envolvido emocionalmente com as pessoas. Ok? Vocês que estão aqui, alguma dúvida sobre o perfil dominante, sobre o perfil influente? Já estamos encerrando a tarde de hoje, né? O momento de hoje. Autoconhecimento na prática, parte 1, onde falamos sobre perfil comportamental. Por que é importante você conhecer o seu perfil, tá? E principalmente porque você vai conhecer a emoção predominante nas suas atitudes e nos seus porquês. E daí é que nasce a sua procrastinação. Sim, de ficar sozinho, exatamente. Ficar sozinho para um influente, né? Melhor só do que mal acompanhado. Não é uma frase que funciona para o influente, né? Funciona para o dominante e funciona para o conformista. Para o influente, não. Ele quer estar junto. Então, ele tem muito de não saber dizer não, né? Quer ser notado, né? Ele quer muito ser notado. Então, não tem esse medo de desagradar as pessoas. Ok, pessoas, estamos terminando a live de hoje. Muito calor aqui em Caruaru, meu Deus do céu. Só lembrando para vocês que essa semana, essa carreira em movimento, essas lives, essas aulas, são para que você observe o seu dia a dia, para que você observe as suas atitudes, para que você tome decisões em cima daquilo que, por que eu quero fazer, por que eu preciso fazer e eu não faço, né? Por que minha carreira está estagnada, por que eu procrastino tanto, e daí sim você vai começar a agir massivamente. Eu tenho certeza que você tem um projeto de vida, eu tenho certeza que você já fez muito planejamento. Falta ação, né? Porque para isso você precisa vencer essa procrastinação e sair da estagnação. Amanhã tem mais. Amanhã vamos falar sobre o perfil estável, o perfil conformista. Na sexta-feira estaremos encerrando esse projeto, né? Transformando fraqueza em força. Continuem aqui comigo. Compartilhem essa live com quem não assistiu. Vai ficar salvo no meu perfil por alguns dias, tá? E eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui. Irmã Lucicleide, Laís, Livinha, entrou aí, meu amor. Todo mundo que passou por aqui, professor Silvio. Eu sei que é um horário bem, né, complicado para muitas pessoas que estão no trabalho, mas era o horário que eu tinha disponível para fazer essa entrega para vocês. E como vai ficar salvo, né? Vocês podem assistir, podem compartilhar com mais pessoas. Livinha colocou ansiosa pelo perfil conformista. Livinha é conformista, meu amor. Então. Então, é amanhã. Se você não puder assistir ao vivo, vai ficar salvo e você assiste depois, tá? Então, é gestão da emoção antes de gestão do tempo para começar a vencer a procrastinação de fato, né? E começar a alavancar a sua vida, alavancar os seus projetos e a sua carreira. Entenda o seu motivo, tá? Olhe para você, entenda o seu motivo, entenda o seu porquê. Aceite a procrastinação como um padrão mental, mas comece a
traçar sua estratégia para que você a vença, tá? Então ela acontece sim no cérebro, é sua emoção lutando contra a sua razão, existem os seus motivos, será que é o meu perfeccionismo, o meu medo, né? A minha precipitação dominante, né, Laís? A minha euforia influente de não saber dizer não, de abraçar os processos e os projetos pelas pessoas e não por estar emocionalmente envolvido com a tarefa. Então é sobre isso, é sobre olhar para você, é sobre você se conhecer, para você entender o que é que vai funcionar para você, né? Não adianta eu te dar passos para que você vença a procrastinação se você não se conhece, se você não entende as suas emoções para poder reverberar o sentimento, tá? É muito, muito interessante. Eu tenho certeza que quando vocês lembrarem das minhas palavras, quando vocês lembrarem da sua emoção, na hora que ela estiver agindo ali, a raiva, ou a alegria, ou a euforia, você vai lembrar naquela hora, em fração de segundo, o teu cérebro vai te lembrar dessa chavezinha. Carissa, raciocina, senão tu vai dizer sim pra tudo, vai abraçar o mundo e não vai dar conta. Então, é sobre isso, tá? O nosso projeto, amanhã tem mais, obrigada, beijo no coração de vocês, Deus abençoe, obrigado por estarem comigo aqui hoje e amanhã tem mais às 15h07.